E se eu te dissesse que há um caso brasileiro cercado por teorias de portais dimensionais, rituais paranormais e até conspirações? Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós vamos explorar o mistério das máscaras de chumbo, um dos casos mais bizarros e inexplicáveis da história do Brasil. No dia 20 de agosto de 1966, o jovem chamado Jorge da Costa Alves, de 18 anos, saiu de casa para aproveitar a tarde com o seu hobby preferido, já que nesse dia, os ventos fortes faziam com que várias pipas voassem no céu. Em determinado momento, uma delas foi cortada e começou a cair em direção ao Morro do Vintém. Assim, o rapaz correu para conseguir chegar primeiro que os outros, mas ele não podia imaginar o que acabaria encontrando em meio à vegetação, já que antes que pudesse chegar até o local exato da queda da pipa, ele viu duas figuras imóveis no chão, e conforme se aproximou, percebeu que se tratava de dois corpos que estavam deitados de costas, vestindo ternos escuros e capas de chuva pretas. Isso deixou o Jorge assustado. Então ele desceu o morro mais rápido que pôde, para alertar as autoridades da 2ª Delegacia de Polícia de Niterói sobre o que tinha encontrado. No entanto, os ventos fortes logo se transformaram em chuva, o que tornaria a ação policial ainda mais difícil, já que o solo encharcado e o clima ruim fariam a subida do morro ser perigosa. Então eles decidiram aguardar. No dia seguinte de manhã, policiais, bombeiros e peritos finalmente subiram o morro para investigar o local, acompanhados por alguns jornalistas e curiosos que haviam escutado a história. Eles encontraram exatamente o que o Jorge descreveu no dia anterior. Os corpos estavam sem sinais de violência, mas o que mais chamava atenção no local eram as duas máscaras de chumbo em formato similar a óculos perto dos corpos. Além disso, havia a questão de ambos estarem deitados sobre folhas de pindoba, que é um tipo de palmeira. Mas o intrigante é que essas folhas não são fáceis de arrancar, e não havia nenhuma faca no local. Os investigadores também encontraram mais alguns outros objetos próximos a eles, como uma garrafa de água mineral magnesiana vazia, uma folha de papel laminado que parecia ter sido usada como copo, um caderno com anotações técnicas sobre eletrônica e o mais intrigante, um bilhete contendo instruções estranhas. No papel estavam escritas as seguintes palavras: 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsula. Após efeito, proteger metais. Aguardar sinal máscara. O significado do bilhete se mostrou ser um mistério, e como a chuva dos últimos dias já havia iniciado o processo de decomposição dos corpos, os peritos logo perceberam que precisavam removê-los para exames mais detalhados. Então, sem qualquer evidência clara de um crime, os cadáveres foram levados para o Instituto Médico Legal, onde os legistas tentariam determinar a causa do fim deles. Enquanto os corpos eram analisados, a polícia iniciou a investigação, já sabendo o nome das vítimas pelos documentos que carregavam. Eles eram Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, da cidade de Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro. A descoberta sobre quem os dois eram deixava tudo ainda mais estranho, já que não fazia sentido algum eles serem encontrados em cima de um morro em Niterói, quilômetros longe de onde moravam, além, é claro, de todas as outras coisas estranhas que encontraram com os corpos. Então, para entenderem melhor o que podia ter acontecido, as autoridades foram em busca de saber quem exatamente eram o Manuel e o Miguel. E assim, a notícia dos dois homens logo chegou às famílias, que ficaram espantadas ao saberem que os seus entes queridos foram encontrados em circunstâncias tão estranhas. Mas com isso, a polícia descobriu que os dois eram técnicos em eletrônica e que eram sócios em uma oficina de consertos eletrônicos, onde trabalhavam juntos há anos. E que na noite de terça-feira, 16 de agosto de 1966, o Manuel avisou a sua esposa, Nelly, que ia viajar para São Paulo no dia seguinte, junto com o Miguel, para comprar um carro usado e componentes eletrônicos para a oficina deles. Para isso, o Manuel preparou cerca de 2.300.000 cruzeiros, o que convertendo para reais dá um pouco menos de 5 mil. Já na manhã seguinte, do dia 17, por volta das 9 horas da manhã, os dois homens embarcaram em um ônibus na rodoviária de Campos de Goytacazes, com um destino a Niterói, o que apesar de ser um caminho diferente, não é tão estranho, já que talvez eles pudessem apenas estar fazendo uma baldeação em Niterói, antes de ir para São Paulo, como Manuel havia dito para a esposa. Mas como sabemos, não foi isso que aconteceu. Então a descoberta dos corpos de Manuel e Miguel, e toda a estranheza do caso, rapidamente se espalhou pela cidade de Niterói, despertando a curiosidade da população. E a falta de explicações concretas logo atraiu jornais, rádios e investigadores independentes, transformando o caso em um dos assuntos mais falados da época. Jornalistas de diferentes canais passaram a cobrir a história, tentando encontrar novas informações e entender o que havia acontecido no alto do Morro do Vintém. Então, com a grande repercussão do caso, a população começou a especular sobre o que poderia ter acontecido. Algumas pessoas acreditavam que Manuel e Miguel haviam sido vítimas de um golpe ou finalizados, enquanto outras defendiam a ideia de que eles estavam envolvidos em um ritual ou uma experiência científica perigosa.
Uma das primeiras hipóteses levantadas pela investigação foi de que os dois foram atingidos por um raio, já que chovia muito no dia do ocorrido e eles estavam em um local mais aberto no topo do morro, mas essa possibilidade foi descartada, porque os corpos não tinham queimaduras nem sinais de eletrocução. Além disso, a teoria de um latrocínio também foi considerada, já que apenas 160 mil cruzeiros estavam com eles, o que dá algo em torno de R$60, uma quantia muito menor do que tinham quando saíram da sua cidade, e como a investigação não encontrou nenhuma despesa além das passagens, de capas de chuva e da garrafa de água, era impossível que tivessem gasto tanto. Mas uma possível explicação para o desaparecimento do dinheiro surgiu quando um jovem de 18 anos, chamado Paulo Cordeiro dos Santos, disse ter encontrado os corpos 2 dias antes da polícia, no dia 18 de agosto, quando estava caçando passarinhos no morro. Ele teria informado ao guarda Antônio Guerra, que trabalhava na rádio patrulha local, e com essa informação o delegado Venâncio Bittencourt, responsável pelo caso, começou a suspeitar que o Antônio teria ido até o local e ficado com o dinheiro, explicando por que não relatou sobre os corpos imediatamente. Ele chegou a ser interrogado, mas nada foi provado, com a hipótese sendo deixada de lado. De qualquer forma, havia uma forte evidência de que indicava a possível presença de uma terceira pessoa no crime, que eram as folhas de pindoba, que estavam embaixo dos corpos. Isso porque elas tinham sido claramente cortadas, mas nenhum objeto cortante foi encontrado com as vítimas, ou próximo do local, o que sugere que alguém posicionou os dois daquela forma e levou algumas evidências. Além disso, também foi encontrado um lenço de bolso com o Miguel que tinha as iniciais AMS, que nunca foram identificadas. Então, com o avanço da investigação, eles conseguiram um suspeito, Elcio Correia Gomes, um jovem que era considerado aprendiz na oficina, e os levou até a rodoviária no dia da viagem. O que para a polícia significava que o Elcio sabia exatamente para onde os dois estavam indo. No entanto, nada ligava o rapaz diretamente ao caso, e o seu nome foi descartado da lista de suspeitos. Mesmo assim, os jornais da época revelaram que o Elcio era espírita, e ocasionalmente realizava experiências científicas para tentar se comunicar com o sobrenatural, contando com a ajuda de Miguel. Uma dessas experiências aconteceu na praia de Atafona, no Rio de Janeiro, e foi tão intensa que gerou uma enorme explosão, acompanhada de um clarão e um estrondo, que fez os moradores acreditarem que um terremoto tinha acontecido, o que lembra bastante a série Stranger Things, onde através de experimentos científicos, eles conseguiram abrir portais para mundos paralelos, e esse evento chegou até mesmo a ser investigado pela Marinha, mas nenhuma explicação foi divulgada publicamente. Além disso, na manhã em que estavam indo pegar o ônibus para Niterói, Miguel encontrou uma sobrinha no caminho, e em uma breve conversa, disse que estava indo para São Paulo comprar um carro, mas ao ser questionado sobre por que não comprava um carro na própria cidade, ele disse a seguinte frase: "Eu preciso saber de uma coisa, quando eu voltar, eu te conto se acredito mesmo nessa história de espiritismo ou não." Outro fato curioso é que enquanto eles fabricavam as máscaras e foram questionados sobre isso, responderam que estavam trabalhando para salvar o mundo da destruição. Assim, com tantos detalhes apontando para um possível envolvimento espírita, a teoria de que os dois estavam realizando um ritual para enxergar os outros mundos começou a ganhar força. Até o famoso parapsicólogo Padre Quevedo chegou a comentar sobre o caso em uma entrevista ao jornal O Globo. Ele acreditava que Manuel e Miguel poderiam ter perdido a vida durante um ritual ocultista, no qual o objetivo seria abrir um portal para novas dimensões, através do que é chamado de terceiro olho, que no conceito espiritual fica localizado entre as sobrancelhas. Então, segundo essa ideia, a experiência envolveria ingerir uma substância alucinógena em jejum, capaz de induzir um estado de transe profundo. O padre até mesmo explicou que para os adeptos desse tipo de prática, esses novos mundos emanaram irradiações luminosas muito intensas, o que exigiria proteção para os olhos e cabeça, explicando assim o uso das máscaras de chumbo. Apesar de tantas investigações, a autópsia podia ajudar muito na descoberta do que de fato aconteceu e dar algum norte para a investigação, mas desde o início, houveram falhas nos exames periciais, tornando impossível determinar o que realmente aconteceu com Manuel e Miguel, chegando ao nível de um auxiliar de necropsia, conhecido apenas como Maneca, relatar ao delegado Idovan Ferreira que os órgãos dos corpos não foram enviados para o exame toxicológico, porque apodreceram na geladeira do IML, que estava quebrada. E com esse tipo de coisa aí só dá pra dizer vai Brasil, né? Isso significa que qualquer substância da tal cápsula ingerida, que poderia ajudar a explicar o que aconteceu, simplesmente se deteriorou antes de ser analisada, e como se não fosse descaso suficiente, um cachorro teria entrado no ML e comido parte das vísceras, com o restante sendo descartado após o exame toxicológico inconclusivo, e você aí achando que não podia piorar, né? Sem contar que quando a polícia e os bombeiros foram ao morro, os corpos já haviam entrado em um estado de decomposição, graças às fortes chuvas que atingiram a região nos dias anteriores. Então, jogaram muito formol nos cadáveres para diminuir o mau cheiro, contaminando os corpos e o local. Outro fator que atrasou a perícia foi que o médico legista responsável pelo caso, Astor Pereira de Mello, simplesmente não apareceu para trabalhar por dias, o que fez acumular outras autópsias e impedir uma análise detalhada dos corpos. Já no dia 22 de agosto, o irmão de Miguel, chamado Erval, foi até o ML para liberar os corpos para o enterro e conversou com o Maneca. Mas como foram entregues sem um atestado de óbito, ele voltou um mês depois para pegar a documentação e percebeu que o legista Astor estava em dúvida sobre o que colocar como causa, registrando como inconclusivo. E a forma como a perícia foi conduzida
cozida levantou suspeitas, fazendo o promotor Edmund Lutherbach analisar os laudos e perceber que eram mal escritos, imprecisos e até rasurados, onde um dos peritos chamado Sebastião Fairlassi se recusou a ter o seu nome no documento, substituindo pelo nome de Almor Gianni, um legista que já tinha falecido. Lutherbach observou que os laudos de necrópsia, além de uma série de imprecisões, estavam rasurados. Que um dos peritos, cujo nome não revelou, mudou de ideia e não quis deixar seu nome no documento. Vejam o detalhe. Este nome foi raspado e substituído pelo de outro legista que já morreu. E mais, o que continham as tais cápsulas ingeridas por Miguel e Manuel? Seria uma substância impossível de ser detectada 72 horas após as mortes? Ou houve mesmo negligência grave na autópsia? Mas enquanto as investigações estavam acontecendo, a teoria de contato extraterrestre ganhava força na mídia, porque no mês seguinte dos corpos serem encontrados, um repórter foi até a oficina deles e encontrou um livro chamado A Vida no Planeta Marte, o que deu força para os relatos que a polícia tinha recebido. Já que no mesmo dia em que Manuel e Miguel subiram ao morro, por volta das 19h20, uma dona de casa chamada Gracinda Barbosa de Souza estava dirigindo com seus filhos, quando passou perto do morro, e avistou um brilho muito forte no topo, emitindo luzes azul e laranja. A questão é que apesar dela ser a primeira a ter ligado para a polícia, não foi a única, com vários outros moradores locais também relatando ter avistado o que disseram ser um OVNI. Tanto que depois de anos, em 1980, um dos ufólogos mais renomados do mundo, Jacques Vallée, que até já tinha trabalhado para a NASA, decidiu vir para o Brasil investigar pessoalmente o caso e subiu o Morro do Vintém, acompanhado da sua esposa, do detetive Saulo Soares de Souza e do repórter policial Mário Dias. E ao chegarem ao topo, perceberam algo estranho. O local onde os corpos de Manuel e Miguel foram encontrados estava sem nenhuma vegetação, o que não era nada comum, já que o morro era cercado de mata densa, e nenhuma explicação foi encontrada para isso. Mas voltando para a época do ocorrido, cada nova informação sobre o caso só gerava mais perguntas, e o mistério das máscaras de chumbo continuava sem solução. Então, um ano depois, a justiça demonstrou insatisfação com as conclusões da investigação policial e solicitou a exumação dos corpos. O objetivo era dar início a uma nova análise, agora sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios, na tentativa de encontrar qualquer pista que pudesse explicar o que realmente aconteceu no Morro do Vintém naquela noite chuvosa de agosto de 66. E o detetive Saulo Soares de Souza, que trabalhava na delegacia na época, ficou responsável pelo caso, sabendo que era essencial refazer a linha do tempo do caso e reconstituir os últimos passos das vítimas, pois as teorias e rumores sobre o assunto estavam saindo do controle, declarando que era preciso afastar a possibilidade de marcianos da história, se referindo à grande quantidade de hipóteses da mídia que envolviam OVNIs e fenômenos paranormais. Então a reconstituição feita pelos investigadores estabeleceu a seguinte cronologia dos eventos. No dia 17 de agosto de 1966, às 14 horas, Manuel e Miguel desembarcaram na rodoviária de Niterói. Apenas 10 minutos depois, às 14h10, eles entraram em uma loja de materiais eletrônicos, onde o dono, Hermani de Carvalho Filho, já os conhecia e percebeu que os dois pareciam com pressa e agitados, algo que chamou a sua atenção. Depois disso, às 15 horas, eles foram vistos em uma loja de ferramentas, onde compraram as capas de chuva resistentes. No entanto, um detalhe intrigante permaneceu, já que apesar de estar chovendo nessa hora, eles não vestiram as capas ao saírem da loja. Por volta das 16 horas, os dois chegaram à rua Marquês do Paraná, uma área movimentada e relativamente próxima à subida do Morro do Vintém. Lá pararam em um bar, onde compraram uma garrafa de vidro de água mineral magnesiana. E para quem não sabe, essa água costuma ser utilizada por pessoas que fazem trilhas e atividades físicas intensas, já que nessas horas, o corpo perde minerais essenciais através do suor, e o magnésio desempenha um papel fundamental na prevenção de câimbras, fadiga e desidratação. No entanto, um detalhe foi que ao pagar pela garrafa, eles fizeram questão de pegar o comprovante do casco, algo que indicava a intenção de devolvê-lo depois. Além disso, a garçonete que os atendeu notou um comportamento estranho em Miguel, contando que ele parecia nervoso e inquieto, olhando o relógio com frequência, como se tivesse um compromisso com hora marcada. Por fim, às 16h30, os dois foram vistos chegando ao Morro do Vintém em um jipe, acompanhados de outras duas pessoas. Tudo isso segundo o relato de Raulino de Matos, um vigia que morava na região, que os viu descendo do veículo dirigido por um homem loiro e subindo o morro a pé. Infelizmente, essas pessoas que estavam com o Manuel e o Miguel nunca foram identificadas, e a partir desse momento, ninguém mais os viu com vida. Ao analisar essa cronologia, o detetive Saulo identificou uma lacuna de tempo significativa. Entre as 15 e 16 horas, parecia haver um intervalo de aproximadamente 1 hora sem nenhuma informação concreta sobre o paradeiro dos dois. Eu levantei os passos de Miguel e Manuel em Niterói. E o que mais me intrigou foi o encontrar um espaço de tempo vazio entre a rodoviária e a Fluscop, a loja em que eles foram vistos pela primeira vez, logo após terem chegado em Niterói. E porque me intrigou esse espaço de tempo, eu refiz o possível trajeto deles, a pé, de ônibus e de táxi,
no caminho entre a rodoviária e a Fluscop. E, de todos esses modos, eu encontrei um espaço de tempo vazio. Logo, eles teriam estado em algum ponto antes de chegarem a Fluscop. E para ele, esse espaço de tempo indicava que Manuel e Miguel poderiam ter parado em um centro espírita, localizado exatamente no caminho para o Morro de Vintém. E então, o detetive passou a acreditar que os dois foram conduzidos ao morro para participar de uma experiência espírita, possivelmente organizada por alguém de grande influência ou prestígio. De acordo com ele, os dois não estavam apenas envolvidos em uma brincadeira, mas sim em algo que levavam muito a sério, e acreditavam estar participando de um experimento que os levaria a uma experiência única, talvez algo que jamais houvessem tentado antes. Mas conforme a investigação avançava, Saulo começou a perceber que estava sendo pressionado por superiores, e a cada nova pista, ele sentia que havia uma tentativa de frear o seu trabalho. Ele nunca revelou quem eram essas pessoas, mas sabia que o caso estava incomodando alguém poderoso. E então, em 12 de maio de 1969, uma decisão repentina chocou o detetive, já que pouco tempo depois do promotor Edmund Lutherbach ser deslocado para outra jurisdição, o caso foi arquivado sem qualquer aviso prévio, o que para o Saulo não fez sentido algum, comentando até mesmo que nunca viu arquivar um inquérito ainda em fase policial. O arquivamento do processo pela justiça foi estranho, foi atípico. A regra geral nesses casos é que o processo vá da polícia para juízo, volte de juízo para a polícia até o tempo de sua prescrição, que seria, no caso, 20 anos. Mas 2 anos e pouco após o fato, a própria justiça pediu, através do Ministério Público e por intermédio do juiz que comandava o feito, foi arquivado. Com o encerramento oficial da investigação e a falta de uma explicação definitiva, diversas hipóteses continuaram a circular, algumas delas bastante controversas. A primeira hipótese sugere que os dois técnicos em eletrônica poderiam estar negociando material radioativo no mercado negro, algo extremamente perigoso e ilegal. Vale ressaltar que nos anos 60, o Brasil estava no começo do seu programa nuclear, e segundo essa linha de pensamento, toda essa questão de ritual foi um teatro, depois de terem atraído eles para uma emboscada. Algumas pessoas até mesmo acreditam que o homem loiro do Jeep pudesse ser algum estrangeiro, criando uma verdadeira teoria da conspiração em torno do caso. O que reforça a ideia de algum trabalho radioativo é a presença das máscaras de chumbo, já que o material é comumente utilizado para proteção contra a radiação. No entanto, nenhuma evidência foi encontrada que ligasse Manuel e Miguel a esse tipo de atividade, e a polícia nunca seguiu essa linha de investigação a fundo. Outra é a teoria de que Manuel e Miguel estavam conduzindo o experimento, já que como eles eram técnicos em eletrônica e carregavam um caderno com anotações de física, muitos acreditavam que os dois podiam estar testando algum dispositivo ou uma tecnologia desconhecida. No entanto, essa teoria apresenta alguns problemas, pois se estavam conduzindo um experimento, deveria ter equipamentos no local, mas nenhum aparelho eletrônico ou ferramenta foi encontrado, o que também faz ser real a possibilidade de ter uma terceira pessoa acompanhando tudo. Com essas dúvidas no ar, o caso das máscaras de chumbo se tornou um dos maiores mistérios criminais da história do Brasil, despertando curiosidade e debate por décadas. A sua relevância foi tão grande que foi tema de 2 episódios do programa Linha Direta, o primeiro em 1990 e o segundo em 2004. E durante a produção do segundo episódio, a equipe de jornalismo da emissora tentou acessar os arquivos oficiais do caso, mas foram informados por Maurício Menezes, assessor da comunicação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que todos os documentos foram destruídos após o crime prescrever. Com isso, qualquer possibilidade de reabertura da investigação foi eliminada, e o mistério das máscaras de chumbo permanece sem solução até hoje. Só que esse não foi o primeiro caso assim, existindo outros estranhamente similares, tanto antes quanto depois do que aconteceu no Morro do Vintém. O primeiro foi 4 anos antes, em 1962, quando um técnico de televisão identificado apenas como Hermes, foi encontrado sem vida no Morro do Cruzeiro, em São Gonçalo, também no Rio de Janeiro. Assim como Manuel e Miguel, o corpo não apresentava nenhum sinal de violência e estava com todos seus pertences intactos. E o mais estranho é que Hermes também usava uma máscara de chumbo. Os registros da época indicavam que antes de morrer, ele havia dito que subiria ao morro para tentar captar sinais de televisão sem o auxílio de nenhum aparelho eletrônico. Tudo isso fazia semelhança com o mistério das máscaras de chumbo ser evidente, mas o caso de Hermes também nunca foi resolvido, e as autoridades não conseguiram confirmar se sua máscara é idêntica às do Miguel e do Manuel, já que esse caso não teve tanta cobertura da mídia, e como havia muita negligência nessa época, é possível que os documentos e fotos tenham sido perdidos. O segundo caso similar aconteceu 20 anos depois do caso das máscaras de chumbo, onde em 4 de março de 1986, 2 homens foram encontrados sem vida na praia de Grumari, também no Rio de Janeiro, sem qualquer sinal de violência. Eles eram Olavo Mena Barreto Ferreira, de 25 anos, técnico em informática, e o Wellington Barros Vanderlei, de 24 anos, que era um office boy. Assim como no Morro do Vintém,
as vítimas estavam em um local isolado, sem sinais de violência e sem uma explicação concreta sobre o que realmente aconteceu. Seus pertences estavam intactos, descartando a hipótese de latrocínio, e ao lado dos corpos foram encontrados uma garrafa vazia de refrigerante, 2 copos plásticos e um frasco de pó de guaraná com cheiro de amônia. A perícia até detectou traços de um pesticida altamente tóxico, capaz de causar paralisia temporária e levar ao fim, sugerindo que os dois foram intoxicados. Mas o que realmente liga esse caso aos das máscaras de chumbo é o contexto em que tudo aconteceu, já que Olavo e Wellington eram amigos e participavam de um grupo de estudos ufológicos. E na noite em que perderam a vida, foram até a praia para uma vigília, um tipo de encontro em que os participantes observavam o céu em busca de sinais de atividade extraterrestre. As investigações, infelizmente, não conseguiram determinar se Olavo e Wellington ingeriram o veneno voluntariamente, como parte de um ritual, ou se foram induzidos a tomá-lo sem saber que era letal. O mais estranho é que não havia resquícios do pesticida diretamente nos objetos encontrados, levantando a suspeita de que o veneno pode ter se misturado a algo que não estava mais no local. Outro detalhe curioso é que na época, a praia do Grumari era um local extremamente isolado, sem transporte público para chegar até lá, o que significa que as vítimas precisaram caminhar uma longa distância, ou contar com a ajuda de alguém para chegarem ao ponto onde foram encontradas, reforçando a possibilidade de que não estavam sozinhos, assim como no caso das máscaras de chumbo. O que podemos concluir é que, graças às negligências das autoridades, pistas cruciais podem ter sido apagadas, já que os corpos de Manuel e Miguel ficaram por dias no sol e na chuva até que fossem levados para a autópsia, e que diversos outros erros acabaram prejudicando a resolução do caso. Com o passar dos anos, diferentes pesquisadores e especialistas deram suas próprias interpretações. Para o delegado Idovan Ferreira, não há dúvidas de que os dois foram até Niterói para fazer algum tipo de experimento, que seria para entrar em contato com seres extraterrestres. Os dois rapazes, eles se dirigiram principalmente e diretamente a Niterói no sentido de fazer um experimento. Experimento esse que provavelmente seria entrar em contato com extraterrenos. Mas nem todos concordam com essa hipótese. Mário Dias, um dos principais jornalistas que investigou o caso na época, disse acreditar que eles haviam sido finalizados por alguém que confiavam muito. Até hoje eu acho que Miguel e Manuel foram assassinados. Era preciso que eles confiassem muito nas pessoas ou na pessoa que iam levá-los até lá. Essa questão também foi levantada pelo promotor Edmund Lutherbach, que sempre achou suspeito o fato de que os dois foram parar em um local onde nunca estiveram antes, já que eles não tinham mapas para chegar até lá. Mesmo porque eles não conheciam nada de Niterói. Como é que esses homens vão chegar à rodoviária e vão lá naquele morro lá fazer uma experiência? Já o cientista ufólogo Jacques Vallée comentou acreditar que eles estavam fazendo uma experiência com eletrônicos e que talvez isso estivesse relacionado às crenças sobre extraterrestres da dupla. Evidently they were part of a group that was doing experiments of some sort. Experiment with electronics and also experimenting with explosives. Whether that was related to their belief in extraterrestrials, I don't think anybody knows the answer. Por outro lado, Erval Viana, o irmão do Miguel, desabafou sobre a frustração com as teorias que surgiram ao longo dos anos, e em como relembrar essa história mexe com ele, tendo a certeza de que nunca existiu nada relacionado a um disco voador. Houve interesse em badalar os ufólogos, o disco voador, mas a realidade, isso aí é uma revolta minha. Porque toda vez que eu ouço falar em assunto máscara de chumbo, mexe comigo. Mexe comigo, toda vez que eu ouço falar assunto máscara de chumbo, mexe comigo. E no meu fraco modo de entender, não existiu nada por aí de disco voador. Mas seja um ritual, um experimento ou um encontro com o desconhecido, o fato é que Manuel e Miguel foram até aquele morro com um propósito, que talvez nunca conseguiremos saber qual era. Fala galera, qual é a sua teoria sobre esse caso? Vocês acreditam que o Manuel e o Miguel estavam realizando um experimento, foram vítimas de algo que jamais deveriam ser revelado, ou esse mistério esconde algo mais profundo? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.